Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, versículos de 24 a 28. Provérbios 30, de 24 a 28. E gostaria de pensar com vocês, nesses próximos 20 minutos, sobre exemplos para uma vida sábia. E nós vamos achar isso exatamente num texto que vai parecer um pouco estranho, mas é um texto que vai nos trazer muitas lições. Provérbios 30, de 24 a 28, na nova tradução da linguagem de hoje, nós encontramos assim: no mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Quando a gente lê um texto como esse, que fala de formiga, coelho, gafanhoto, lagartixa, não parece uma chamada para a Arca de Noé? Vamos ver se o coelho está presente, né? Fazer a chamada para a Arca de Noé. Se não parecer uma chamada para a Arca de Noé, talvez pode ser até um elenco de personagens para algum tipo de filme infantil. Mas o mais interessante é que o sábio chamado Agur, que foi o homem que escreveu o capítulo 30 do livro de Provérbios, ele foi um sábio onde ele sempre procurou destacar principalmente a incapacidade do homem de compreender sobre a criação. E ele afirmou que a palavra revelada de Deus era escudo protetor, e é ela que pode nos refinar. Agur então traz na figura de 4, vamos colocar, animais, porque na realidade é um animal e 3 insetos aí, traz assim, na figura desses animais, algo muito especial. Ele mostra que há um contraste muito intrigante e que a gente precisa aprender com esses animais. Ele começa dizendo que no mundo há 4 animais que são pequenos, mas são muito espertos. Na versão de Almeida, diz que eles são muito sábios. E é em cima deste exemplo que Agur pega desses animais, ele faz um contraste, porque ele vê o seguinte: para cada uma das virtudes que ele levantou sobre cada um desses animais, ele destacou que essa virtude veio suprir uma necessidade ou uma fraqueza, que veio compensar uma limitação daqueles animais. E aí eu quero convidar vocês para a gente poder olhar para essa historinha e a gente vê nesses 4 animais 4 virtudes que vão nos dar exemplos para uma vida sábia. Vamos começar pela formiga. Ele nos diz que a formiga, as formigas são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. O texto está mostrando claramente que as formigas são impotentes. Diferentemente de uma grande nação poderosa, as formigas são vulneráveis a ataques e elas são facilmente destruídas, Quantos de nós muitas vezes já passamos pelas formigas e a gente acaba pisando nas formigas? A gente acaba vendo ali a toquinha das formigas ali, todas arrumadinha, mas a gente acaba passando por cima. A gente passa ou pisando, ou a gente passa com o nosso veículo. Quer dizer, são de fato impotentes. Mas Agur ele nos destaca o seguinte: mas as formigas, apesar de serem fracas,
elas continuam prosperando. Como que elas continuam prosperando? Porque na colocação deste sábio, as formigas, elas são sábias. Elas são diligentes, porque elas não desistem. As formigas não desistem. Elas têm algo em foco, não vou dizer em mente, porque elas não têm mente, mas elas têm algo em foco e elas não desistem. Quer seja por instinto, quer seja por o comando da formiga, que é a rainha, elas não desistem e elas continuam. Você pode ver uma trilha de formiga, você passa a mão, separa. Por um tempo elas ficam desestruturadas, mas daqui a pouco elas se organizam e continuam a caminhada. Elas não desistem. A formiga consegue inclusive carregar algo 2 ou 3 vezes mais pesado do que ela. E ela consegue estar transportando. Uma outra coisa interessante que a gente olha na vida das formigas e que nos ensina sobre a diligência é que elas servem à comunidade sem que existam pessoas que fiquem berrando, dando ordens. Você não vê nenhuma formiga general, sargento, mandando, faz isso, faz aquilo. Só nos desenhos da Disney. Nos desenhos da Disney sempre aparece uma formiga que manda. Mas nas formigas, na vida real e a da Bíblia, não tem ninguém que manda. Elas se organizam em comunidades e elas servem umas às outras. Por isso que elas são sábias, na visão deste homem tão sábio chamado Agur. Interessante também que as formigas, elas trabalham todos os dias, para conseguir manter um lugar seguro onde elas possam viver. Você pode ver, a formiga está trabalhando o tempo todo. Ela trabalha no verão, ela trabalha também no outono, né? Ela vai se preparando para quê? Para o inverno. No inverno você não vê muitas formigas saindo para trabalhar, porque é exatamente toda a preparação que elas fizeram, primavera, verão e outono, foi exatamente para poder passar o inverno com segurança. Então elas trabalham. Não existe formiga preguiçosa. É por isso que em um outro texto da palavra de Deus em Provérbios, eles nos ensina, para aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, que são preguiçosas, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O trabalho dignifica o homem. O trabalho faz com que o homem cresça. Adão e Eva, antes de pecarem, eles trabalhavam. Eles cuidavam do jardim. Depois que pecaram, eles continuaram trabalhando. Só que aí o esforço do trabalho deles foi maior, para poder assim ter as provisões necessárias para a sua família. Então esse negócio de que trabalhar não é de Deus, trabalhar, um dia que eu descobri quem inventou o trabalho, eu vou matar esse cara. A gente vê frases desse tipo por aí. Isso não procede, porque a gente entende que quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Deus trabalhou durante 6 dias, criando todas as coisas. Descansou ao 7º. Por isso que ele nos ensina que nós devemos trabalhar, mas também devemos descansar. As formigas trabalham, podemos dizer assim, 9 meses durante um ano. E durante 3 meses elas desfrutam de tudo aquilo que elas trabalharam. É uma das características desses pequenos insetos ou animaizinhos que a gente não dá valor. São impotentes, são fracos, mas elas são trabalhadoras. Elas recolhem zelosamente o alimento durante o tempo de fartura para que sobrevivam às dificuldades inevitáveis. A formiga proporciona um ensino para nós, um exemplo digno de diligência, dedicação, previsão e engenhosidade. E isso serve para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos enfrentando desafios e nós nos sentimos tão fracos, nos sentimos tão oprimidos por causa dos desafios que a gente muitas vezes desanima, a gente entrega os pontos. E o sábio então fala o seguinte: olha, eu olhei para as formigas e elas são fracas, mas elas ajuntam a sua comida no verão, porque elas servem à comunidade, elas não desistem, elas trabalham, elas cooperam umas com as outras.
O ensinamento da formiga, talvez no exemplo de Agur para a nossa vida, vem talvez responder aqueles nossos dilemas. Que desafios que você está enfrentando que faz com que você desista, que faz com que você se sinta oprimido. A nossa vida não tem sido fácil, mas na época de Jesus também a vida não era fácil, era difícil. Existe uma teologia que é ensinada e pregada por aí, em que o crente ele tem que viver uma vida onde não exista problemas, doenças ou nenhum tipo de dificuldade. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. A palavra de Deus, na boca do próprio Jesus Cristo, nos ensinou que no mundo nós teríamos dificuldades, nós teríamos tribulações, mas era para termos bom ânimo. A palavra bom ânimo, ela tem muito a ver com trabalhar as nossas emoções. Porque quando nós estamos desanimados, a nossa autoestima está baixa, a gente fica deprimido, a gente fica angustiado. E a palavra de Jesus, tende bom ânimo, é exatamente para nos levantar o astral e dizer o seguinte: eu vou caminhar com você. Esse mundo é difícil, não é fácil, mas caminharemos juntos. Por isso que eu gosto muito de uma expressão do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As dificuldades vêm, as opressões vêm, o desânimo vem, mas Jesus está conosco. E a gente tem que olhar para o exemplo da formiga. Essa formiga que tem diligência, dedicação, zelo, engenhosidade, e ela então trabalha para se preparar para os tempos difíceis. Mas Agur continuou dizendo o seguinte: bom, a formiga me ensinou sobre a diligência. E o coelho? O coelho também, ou o coelho selvagem, ou o coelho da montanha, eles não são fortes. Eles também são, inclusive são perseguidos. Porque esses coelhos, né, o autor aqui, o poeta e sábio, conhecia muito bem essa história. Esses coelhos selvagens, eles vivem na beira das montanhas, e eles têm algumas tocas, e muitas vezes as tocas estão entre as pedras, para exatamente se protegerem. Porque existem alguns predadores que perseguem esses coelhos. O leopardo é um predador desse coelho. O lobo é um predador desse coelho. A serpente do deserto também é uma predadora deste coelho. E como se não bastasse ele ser perseguido na terra, se ele tentasse subir ou se esconder em algum lugar mais alto, ele também é perseguido pela águia. A águia também era uma predadora desse coelho. E esse coelho, ele não tem uma defesa natural contra estes predadores, mas eles vivem sempre em segurança. Há uma característica deste animal que Agur ele destaca, falando que os coelhos selvagens, eles não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. E esta é uma das características deste animal que dificilmente é comido pelo leopardo, pela águia, pela serpente. Por quê? Porque eles constroem as suas tocas com segurança. E eles permanecem sempre perto da sua toca. E eles têm assim, aqueles coelhos mais velhos, na colônia deles, e isso é os estudiosos que falam, né, dos estudiosos do mundo animal, que esses coelhos mais velhos, eles são como sentinelas. Eles ficam o tempo todo vigiando, para alertar a colônia sobre qualquer tipo de perigo. E em comparação com muitos animais, a vida do coelho, desse coelho selvagem da montanha, é muito difícil, não é fácil. Você já pensou? Você tem que sair de manhã cedinho, aí ele sai de manhã cedinho, vai lá pegar a grama e leva para dentro da toca para poder comer. Segundo os estudiosos, eles saem de manhã, juntam ali, pegam a grama, levam para a toca e vão comer. E saem à tarde. Já pensou, o cara levantar de manhã e já sair preocupado, né? Que negócio, você tem que vigiar e orar mesmo. Porque se ele vacilar,
A águia vem e pega, o leopardo vai lá e abocanha ele, o lobo corre atrás dele, e a serpente fica ali só na espreita para poder assim capturá-lo. Então a vida deles não é fácil. E aí quando eu estava olhando essa história desses 4 animais, eu fiquei pensando, poxa, parece que o sábio Agur, alguns teóricos da tradição judaica e teológica dizem que Agur era um apelido para Salomão, mas não existe uma comprovação dizendo que foi de fato Salomão que escreveu o capítulo 30 por causa de algumas diferenças literárias. Eu gosto de pensar que Agur era uma outra pessoa, um outro sábio, que expressou suas ideias. E ele coloca exatamente algo muito especial, dizendo o seguinte, que o coelho mostra o quê? Prudência. O coelho mostra prudência. Eles reconhecem as suas limitações, mas eles não se deixam intimidar pelas dificuldades. Que coisa bacana. Que lição para a nossa vida. Reconhecer as limitações, mas não se deixar intimidar pelas dificuldades. Era esse coelho. Ele era perseguido, ele era o prato predileto de pelo menos 3, 4 animais ali, mas ele agia com prudência. Sempre tinha um vigilante, sempre tinha aqueles que iam pegar a comida e com cuidado trazer a comida para dentro da toca. Eles usam o seu maior bem. Qual é o maior bem dessa colônia de coelhos? A vida em comunidade. A ideia dos coelhos, né? Um ajudando o outro. Eles usam isso de maneira muito vantajosa. Irmãos, todos nós temos limitações. Todos nós passamos por dificuldades. Mas pelo menos um dos segredos que nós podemos obter sucesso na vida é a gente recusar, permitir que as nossas limitações se tornem desculpas para a gente não fazer o que precisa fazer. O coelho não tem que dar desculpa, e ele não dá desculpa. A formiga, mesmo sendo impotente, ela não dá desculpa. Eles fazem o que precisam fazer. A vida é dura com eles, com estes animais, mas eles fazem o que precisam fazer. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós achamos que as coisas devem ser simples. Foi o que eu falei até no domingo passado. A gente briga com Deus, a gente reclama com Deus, achando que Deus não é justo. A nossa vida tem que ser sempre uma vida onde tudo vai ter que estar bem. O outro não me importa, mas comigo tudo tem que estar bem. E como eu disse, uma das características dos coelhos que têm prudência é que eles sabem aproveitar a vida em comunidade. E eles não deixam que as dificuldades limitem a sua forma de ser. E nós que somos seres pensantes, irracionais, e racionais, e não irracionais, e racionais, que podemos pensar, planejar, orquestrar, a gente então muitas vezes se depara diante de situações e a gente fica paralisado ali e a gente acha que não tem jeito. E a gente deixa que aquelas situações nos dominem de tal forma que nos levem a uma situação de você ficar em casa, de você desanimar para a leitura da Bíblia, desanimar para a oração, não contribuir, não participar mais da escola bíblica, não se envolver com as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque eu acho que Deus tem que ser o gênio da lâmpada para me servir. Eu não olho para Deus como aquele que é soberano, que é incomparável, que é o Deus Todo-Poderoso e que eu sou filho de Deus porque eu fui resgatado pela graça, pela misericórdia e pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Agur continuou dizendo o seguinte: a formiga ensinou sobre a diligência, o coelho ensinou sobre a prudência, mas existe também um grupo que ele caracterizou ali, que são os gafanhotos. E segundo Agur, essas criaturas, os gafanhotos, não têm líder. Não tem ninguém para planejar, para organizar, para coordenar, para executar. Mas o interessante é que os gafanhotos, eles continuam como uma equipe. Eles se agrupam estrategicamente e eles saem em bandos.
saem em bandos. E eu entendo que o povo judeu e o povo de Israel tinha muita experiência com essa questão de gafanhotos. Várias e várias vezes nós vemos citados na Bíblia a questão de que os gafanhotos, ou uma chuva de gafanhotos passou e destruiu a colheita. Uma das pragas do Egito foi também os gafanhotos. Então o que acontece? O povo tinha noção do que eram estes animais ou estes insetos, o que eles faziam. E Agur então pega essa visão deste animal e ele coloca para trazer algo prático para a nossa vida, dizendo o seguinte: olha, os gafanhotos, eles não têm um rei, eles não têm um líder, não tem ninguém que vai planejar, não tem ninguém que vai organizar, não tem ninguém que vai tocar lá para poder todo mundo se agrupar. O que acontece é que os gafanhotos se agrupam e eles cooperam uns com os outros. O gafanhoto nos traz a lição da cooperação. O autor usa essa imagem para enfatizar a presença da cooperação na vida do enxame destes gafanhotos. O segredo do sucesso de um enxame de gafanhotos é exatamente esse: a cooperação. O bando vai de um lado, um bando vai para o outro. Eles são seguidos, claro, por instintos, melhor dizendo, eles são guiados por instintos. Há ali então toda uma comunicação entre eles, mas com o mesmo objetivo. A coisa mais difícil, por exemplo, numa igreja, para a igreja caminhar, é quando as pessoas, em vez de estarem juntas, cooperando juntas, focando no mesmo objetivo. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelizar, é integrar, é discipular e é enviar as pessoas para poder fazer o quê? Evangelizar, integrar, discipular. A coisa mais difícil é que quando a gente tem uma visão, a gente tem uma missão, cada um sai fazendo alguma coisa. Não há cooperação, não há unidade. Jesus nos ensinou que nós devemos ser um. Devemos ter unidade como igreja, como corpo de Cristo. Por isso que ele falou: eu e o Pai somos um. E vocês precisam ser um, como eu e o Pai somos. Então a igreja do Senhor Jesus tem que olhar para a história dos gafanhotos na visão de Agur, do sábio Agur, e aprender sobre cooperação. Porque muitas vezes quando um ministério da igreja, ou alguns irmãos da igreja estão fazendo alguma coisa, um outro grupo diz o seguinte: não faz parte do meu ministério, não faz parte da minha história, não vou me envolver. Se as irmãs, as Déboras, saem para visitar, para orar, não faz parte do meu ministério, não faz parte da minha história, não vou me envolver. As irmãs que façam isso lá. Se os adolescentes vêm para trabalhar, ou vai ter uma atividade com as crianças aqui na igreja, aí então os adultos dizem: não faz parte do meu ministério, não preciso me envolver. Eles se viram lá. Se os homens vêm fazer alguma coisa aqui, um mutirão, ou vêm sair para também fazer visitas, para poder estar acompanhando pessoas, aí o outro grupo de jovens ou de adolescentes, ou de qualquer um diz o seguinte: não faz parte do meu ministério, não preciso me envolver. Eu sei que não tem condições de nós estarmos em todos os lugares, de todos os grupos da igreja fazerem as mesmas coisas. Mas a gente precisa entender que tem que haver apoio. Eu posso talvez não estar indo fazer a visita, mas eu posso estar apoiando, ajudando aqueles, incentivando aqueles outros que podem fazer a visita e fazer a visita e participar. Os gafanhotos, na visão de Agur, é aqueles que cooperam. Se nós queremos crescer, nós temos que cooperar. Juntos podemos realizar aquilo que não conseguimos realizar sozinhos. E por fim, ele falou da formiga, que era diligente. Ele falou do coelho, que era prudente. Falou do gafanhoto, que cooperava, né? Que era cooperador. E agora ele usa a lagartixa. A gente, quando fala de lagartixa, a gente pensa logo naquelas lagartinhas verdes que ficam penduradas ali nas árvores. Mas essa aqui não é a lagartinha, não. O termo lagartixa aqui é usado para aquele animalzinho bem conhecido da gente, que fica lá em cima,
na beira do telhado, do teto da nossa casa. Taruíra. Quem conhece a taruíra aí? Né? Deixa eu te falar uma coisa. Você vê uma taruíra, você vai matar a taruíra? Você não mata. Por quê? Porque a gente sabe que não, a taruíra, ela come mosquito, né? Então ela vai fazer uma limpeza nos mosquitos. Eles não vão precisar nem gastar com inseticida. Normalmente, quando a gente vê uma taruíra, assim, tem algumas mulheres que se assustam, mas normalmente, quando a gente vê uma taruíra andando de um lado para o outro, assim, lá no teto, ela vai. Já teve aquelas brincadeiras que quando eu era menino eu fazia, né? A taruíra caía, eu cortava o rabinho dela, aí o rabinho dela ficava lá balançando e ela ia embora. As coisas de criança. Mas a taruíra, normalmente, a gente não mata. Sabe por causa de quê? Porque a gente vê utilidade. Por incrível que pareça, a gente vê utilidade. Para que eu vou matar uma taruíra se ela come os mosquitos? Se ela come o mosquito da dengue, então melhor ainda, né? Para que eu vou matar a taruíra? A gente não mata. E aí ele colocou o seguinte: a lagartixa, ela pode ser eliminada facilmente, mas ela é encontrada onde? Nos palácios dos reis. Então, lá na sua casa, que é um palácio para você, tem taruíra. Na minha casa também tem. Na casa de quase todo mundo tem. Mas a gente nunca sai matando. Eu nunca vi pessoas pegarem chinelo, ou inseticida, ou uma vassoura, alguma coisa para matar uma taruíra. A gente vê, a gente dá uma assustadinha nela, ela vai e se esconde e a gente deixa ela para lá. Por quê? De uma forma ou de outra, ela tem uma utilidade. Ela é útil. Apesar das fraquezas, incapacidades, né, da taruíra, dessa lagartixa, ela acaba se tornando útil. Lá no palácio do rei, quem sabe os insetozinhos menores que ela come, para poder livrar o rei de alguma coisa, né? E aí, irmãos, isso tem uma lição para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se acha incapaz, a gente se acha inútil, a gente acha o seguinte: poxa, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu não consigo fazer nada na casa do Senhor, ou para o Senhor. Quero dizer para você o seguinte, que talvez diante dessa sua definição de você achar que não sabe, apesar das suas incapacidades, das suas desvantagens, eu quero dizer que você tem uma maneira de ser útil para o Senhor, porque Deus fez você de uma forma muito especial. Você é especial para Deus. Ele não criou você de brincadeira. Ele não criou você para ser apenas um acidente da natureza. Deus criou você com um propósito. E você tem habilidades, você tem personalidade, você tem um sonho. E Deus, quando você foi salvo por Jesus Cristo, Deus te deu dons espirituais. E você pode ser útil no reino de Deus. É aquilo que eu sempre falo aqui na igreja. Deus, Ele salvou você para um ministério na igreja e uma missão no mundo. Se Ele quisesse que você fosse para o céu, Ele já teria te levado. Se Ele não te levou ainda, é porque você tem uma missão e um ministério. E aí a gente tem que olhar para a lagartixa, para a taruíra, para a gente poder aprender que ela é útil. Ela é útil. Você é útil. Por isso, a gente olha para um texto que fala de 4 animais que mais parece uma lista da Arca de Noé, mas a gente encontra ali virtudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Formiga, coelho, gafanhoto, lagartixa, elas oferecem exemplos significativos de virtudes. Eles nos mostram, esses 4 animais nos mostram que nós podemos escapar da armadilha de ficar dando desculpas e não fazer nada. Porque o povinho que gosta de dar desculpa é o povinho da igreja. Sempre tem uma desculpa. Não, porque não, sempre tem uma desculpa. Esses 4 animais nos ensinam que a gente não precisa dar desculpas. Eles nos ensinam que mesmo sendo pequenos,
nós podemos desenvolver, nós podemos crescer. Por quê? Nós podemos ser diligentes como a formiga, prudentes como o coelho, cooperadores como o gafanhoto e útil como a lagartixa. E a minha palavra final é que essas pequenas criaturas interessantes na perspectiva bíblica e de Agur incentivem a cada um de nós. Eu examinei, irmãos, eu estava lendo isso aqui na minha devocional. Estava lendo na minha devocional, eu olhei para esse texto e falei, gente, que coisa. Falar de formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa na igreja. Mas é algo que traz uma lição. E a minha expectativa é que essas lições, elas possam levar a gente a fazer um autoexame, a pensar nas muitas vezes que nós corremos dos desafios, nas muitas vezes que nós não confrontamos o mal, nas muitas vezes que nós não paramos para poder ajudar e cooperar, nas muitas vezes que evitamos os confrontos, as perguntas difíceis, ignoramos as advertências e negamos as críticas que poderiam ser benéficas à nossa vida. Que a diligência, que a prudência, que a cooperação e a utilidade o ajudem a encontrar uma maneira para que você, meu irmão e minha irmã, supere as suas dificuldades e você pare de dar desculpas e sirva ao Senhor com tudo que você tem. Amém? Amém. Obrigado, irmãos, que vocês